Os fundos imobiliários, sem dúvidas nenhuma, é um dos melhores tipos de investimento para o iniciante começar a entrar na renda variável, porque ele é muito menos volátil, ele é muito menos arriscado do que o mercado de ações e sabemos, claro, que existe risco porque se trata de renda variável. Existem alguns riscos mais conhecidos como risco de crédito, risco de liquidez, de vacância, enfim. Mesmo com esses riscos envolvidos, ainda assim é a melhor porta de entrada, na minha visão, do investidor iniciante para construir uma renda passiva, para montar a sua carteira para a sua aposentadoria. Mas a pergunta que muita gente se faz e tem dúvida é: um fundo imobiliário ele pode falir? Ele pode quebrar? É justamente esse o assunto que eu venho trazer para vocês hoje, a gente quebrar esse paradigma e vocês saírem daqui com a clareza do que pode acontecer e o que você deve fazer. E a resposta para essa pergunta é que é muito difícil hoje em dia de um fundo imobiliário vir à falência. Claro que não é impossível, tá? Mas é algo muito difícil de acontecer. Até hoje, eu nunca vi, já estou no mercado aí há mais de 5 anos, eu nunca vi até hoje nenhuma situação parecida com essa. Existe uma proteção muito grande em volta do mercado de fundos imobiliários. Se a gente para comparar um pouco com o mercado imobiliário dos Estados Unidos, que movimenta bilhões, trilhões, nós ainda estamos apenas começando, onde aqui no Brasil somos apenas 2 milhões de investidores ainda. Então é um mercado que tem muito a crescer. E eu digo que isso é difícil por quê? Porque um fundo imobiliário ele possui diversos ativos na forma de imóveis físicos ou títulos, ou seja, ele possui um lastro real. Então, se um fundo estiver passando por alguma dificuldade, ele pode simplesmente ir lá e vender aquele determinado imóvel que vale, né, que tem o seu valor ali de mercado. Então, ele tem diversas proteções, diversos meios para não chegar nesse ponto. Então, ele pode simplesmente vender um imóvel e aí ele compra um outro mais barato. Então, os gestores eles ficam encarregados de fazer todo esse trabalho. Então, eles possuem, tá, não só uma proteção jurídica, como também essa proteção de movimentação de ativos. Então, eu não digo que é impossível, tá? Mas é muito difícil de acontecer. Então, o fundo ele tem algumas particularidades que ele pode sim ficar sem caixa por um longo período de tempo, por um acaso um determinado imóvel dele ficar vago por muito tempo, ou até mesmo se ele precisar fazer reformas naquelas retrofits, né, que são aqueles imóveis que estão em estados degradáveis, então precisam ali fazer uma reforma bem feita. Então isso requer, né, precisa de um custo para poder ser feito isso. E se ele não tiver caixa, ele passa por algumas dificuldades financeiras, tá? Então vejam que mesmo assim, né, caso ele tenha uma vacância muito grande, ele ainda consegue fazer novas emissões de cota para captar recurso e aí movimentar a carteira daquele fundo imobiliário e assim ele se reerguer. Então, ele possui meios para isso não acontecer, tá? E fazer de tudo ali que eles tenham planejado de acordo com a estratégia. Então, eles podem simplesmente, se por algum motivo tivessem dinheiro, podem emitir novas cotas, fazerem uma emissão de cotas, e a partir dessa emissão, eles captam recurso, e aí eles vão ter a possibilidade de administrar esses recursos para melhor aproveitamento do fundo imobiliário e, consequentemente, voltar esse retorno para o fundo. Ficando aqui frisando para vocês, é impossível? Não, não é impossível, mas é muito difícil. Tá? Então, tem muitos meios que protegem o setor imobiliário. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostou, aproveita, deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Eu espero que eu tenha te ajudado na sua caminhada. Então, até um próximo vídeo.